Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo relatou João. Nós vamos ler o capítulo 20, versículo 30 e 31. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar no telão. Todos acharam, amém? E diz assim a palavra de Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Repita comigo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu quero iniciar nessa noite te fazendo uma pergunta. E é uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas eu quero que você reflita com você mesmo. E a pergunta é o seguinte: por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Meus irmãos, quanto mais eu penso sobre esse assunto do porquê eu busco a Deus, do porquê eu saio da minha casa em uma quinta-feira à noite para estar na presença do Senhor, mais o meu coração queima. Porque a minha mente ela começa a ser bombardeada com todas as verdades sobre quem Jesus é na minha vida. E eu me lembro que alguns 20 anos atrás, eu me lembro de uma cena que ficou marcada no meu coração, aqui no Brasil ainda, eu morava aqui no Brasil ainda, eu estava ali no auge da minha adolescência, e eu me lembro que naquela época a gente ainda assistia DVD. Quem é do tempo do DVD aqui? E eu ganhei de presente um DVD do Hillsong. Conhecem o Hillsong? Eu me lembro que eu coloquei aquele DVD e eu comecei a escutar uma música que naquela época eu não entendia nada de inglês, mas era uma música que se chamava All I Need Is You, que significa tudo o que eu preciso é você. E mesmo sem entender nenhuma palavra de inglês, naquele momento eu caí de joelhos ali no meio da minha casa, sozinha, e eu comecei a chorar, e eu sentia algo diferente, eu sentia que o Espírito Santo estava me movendo a um lugar diferente. Então, desde aquele tempo, mesmo sem entender, mesmo sem ler a Bíblia, como hoje eu leio, eu entendo que o Espírito Santo ele já estava me dando sinais de que existia algo maior, algo mais profundo a se conhecer. E isso que é importante eu e você entendermos. Naquela época eu não entendia direito quem era Jesus, eu não entendia por completo quem era Jesus e ainda não entendo, mas eu vejo como um sinal de que algo estava para acontecer na minha vida. E por que eu estou compartilhando isso com você nessa noite? Aquela experiência que eu tive na sala da minha casa, mais de 20 anos atrás, não foi uma experiência por si mesma, mas ela serviu para eu entender que existia algo maior. Aliás, que existia alguém maior. Entenda uma coisa, os sinais, os milagres, as maravilhas que Deus realiza no nosso meio, as experiências sobrenaturais que nós experimentamos, elas não têm um fim em si mesmas, mas elas apontam para alguém maior. Assim, quando você está indo para o hospital e você vê um sinal, uma placa dizendo que o hospital está a 10 quilômetros à frente, você não para embaixo daquela placa, daquele sinal e fica esperando a ser atendido por um médico. Você continua prosseguindo para o seu alvo. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. As experiências são maravilhosas, o sobrenatural de Deus é maravilhoso, mas eles apenas apontam para alguém muito maior, alguém que eu e você precisamos continuar prosseguindo em conhecer. Eu sei que não é possível conhecer Deus completamente, mas é possível conhecê-lo plenamente. E a cada dia que passa, se eu e você tomarmos essa decisão de continuar, prosseguir em conhecer o Senhor, eu tenho certeza que as experiências continuarão vindo. Nós testemunharemos aquilo que Deus vai fazer em nossa vida e através da nossa vida, mas você não pode parar no sinal. Você não pode parar em uma experiência.
É maravilhoso nós chorarmos na presença de Deus. É maravilhoso experimentar um choro que vem de dentro, mas não para por aí. Existe mais de Deus para conhecer. Existe mais de Deus para se aprofundar. O amor, ele é progressivo. Nós amamos o Senhor hoje com todo o nosso coração, mas eu quero te dizer que é possível você amar ainda mais o Senhor. Você não está aqui apenas para experimentar algo novo e sair daqui sem explicação. Hoje o Senhor te trouxe aqui para que você conheça alguém muito maior. Tenho certeza que muitos de nós aqui nessa noite já tivemos experiências com o Senhor. Mas eu quero que você olhe para quem essas experiências apontam. A Bíblia tem 4 evangelhos que relatam a vida e o ministério de Jesus. O primeiro evangelho ali, Mateus. Mateus, ele escreveu para um público judeu. Então a intenção de Mateus era provar para o seu próprio povo de que Jesus, ele era o rei dos judeus. Então é por isso que ele cita tantas profecias, e como essas profecias que os profetas do Antigo Testamento falavam se cumpriram em Jesus. Mas aí nós temos Marcos, que escreveu para um público diferente. Marcos, ele escreveu aos romanos, um povo diferente, um povo que gostava de trabalhar, um povo que era ação, ação, ação. E é por isso que ali Marcos, ele enfatiza Jesus como aquele que faz, que realiza milagres, que faz acontecer. E aí o versículo mais famoso de Marcos é aquele que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E aí nós temos Lucas, um grego, que escreveu um evangelho para os gentios. Um povo que não entendia nada dos costumes. Um povo que enfatizava o homem, a humanidade. É por isso que Lucas, médico, historiador, ele enfatiza a humanidade perfeita de Jesus. Jesus era o homem perfeito. Então você vê, Mateus, o rei que estava para vir. Marcos, o servo fiel, Jesus, o servo fiel. Lucas, Jesus, o homem perfeito. E por fim nós temos João, que foi o último dos 4 evangelhos a serem escritos. E aqui, por volta de 85 a 95 depois de Cristo, foi o último a ser escrito. Ele não escreveu depois de tantos anos, simplesmente para repetir as mesmas coisas que os outros 3 já haviam dito. Mas aqui João, ele tem uma missão, um propósito muito específico. O ministério de João era defender uma tese. Qual que era essa tese? Jesus não é somente o rei dos judeus. Jesus não é só o servo fiel. Jesus não é apenas o homem perfeito. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. E entendo que naquela época as pessoas já estavam se levantando contra a divindade de Jesus. Já estavam querendo dizer que Jesus era apenas mais um homem que recebeu ali o Espírito Santo no dia do batismo. Que ele na verdade ele não era o próprio Deus. E aqui João, ele quer provar que Jesus era o próprio Deus. E é por isso que nós lemos ali em João 20. Mas estes sinais, eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E que crendo nele tenham vida em seu nome. Sinais e milagres específicos da vida e do ministério de Jesus são registrados no Evangelho de João, não é por acaso. Entenda uma coisa: nem todo milagre é um sinal. Todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. E é por isso que João, ele escolhe a dedo os milagres que ele decide registrar aqui no Evangelho de João, para mostrar a divindade de Jesus. E aí ele relata 7 milagres. E eu quero que você preste atenção comigo. 7 milagres que demonstram o poder de Jesus, não como um homem muito inteligente, mas como o próprio Deus. O primeiro milagre é a transformação de água em vinho. Ali Jesus está mostrando o casamento da igreja com o noivo. O segundo milagre é a cura do filho de um oficial do rei. Ali Jesus está mostrando o poder da palavra. Somente uma palavra basta e as coisas podem começar a ser liberadas na sua vida. Jesus, ele não precisa de intermediários.
Ele não é um homem usado por Deus. Ele é o próprio Deus e aquilo que ele fala acontece. O terceiro milagre, a cura do paralítico de Betesda. Somente Ele pode levantar um homem da sua miséria. Mas é necessário que você venha desejar isso. Você quer ser curado. E a minha pergunta para você nessa noite: você deseja ser curado? Porque aquele que está nesse lugar, Ele tem poder para te curar. Então levante e ande, porque esse é o Jesus que nós servimos. O quarto milagre, a multiplicação dos pães. O que Jesus está nos mostrando aqui? Que é Ele que supre as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, não importa o quanto você tem na conta do seu banco. O que importa é aquele que sustenta a tua vida. E aquilo que Ele colocou nas suas mãos, eu quero declarar, é suficiente para prover aquilo que Ele tem para você. Pode não ser suficiente na força do seu próprio braço, mas se hoje você entregar nas mãos daquele que é capaz de multiplicar, aí sim você vai começar a ver as coisas acontecendo na sua vida, as portas sendo abertas, porque nós entendemos que somente Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. O quinto milagre, Ele andou sobre o mar. Andar sobre o mar. É somente Ele que pode andar sobre as circunstâncias, sobre as tempestades, sobre os vendavais da vida. Nesse mundo nós teremos aflições, mas eu quero te dizer, tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Aquele que andou sobre as águas é aquele que vai te fazer andar sobre as águas. É aquele que vai fazer você andar sobre as circunstâncias que você tem vivido. Ele está acima das tempestades. O sexto milagre, a cura de um cego. Somente Ele é capaz de abrir os nossos olhos, tirar as escamas que nos cegam, que nos fazem andar e caminhar por essa vida perdidos, sem saber para onde vai. Eu não sei se você chegou aqui sem saber para onde você tem que ir, mas eu quero te dizer que existe um homem nesse lugar, que é capaz de tirar as nossas escamas, que é capaz de mostrar o caminho que nós devemos seguir. Somente Ele abre os nossos olhos. E o último milagre, a ressurreição de Lázaro. Somente Ele pode trazer à vida aquilo que está morto. Eu profetizo vida. Vida de Deus. Existem áreas da sua vida está morta. O Senhor, Ele tem poder hoje para trazer de volta a vida aquilo que está morto. João, ele não apenas relata 7 milagres, provando a sua tese de que Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas ele também fala sobre 7 testemunhas que testificam que Ele é Deus. Primeiro, João Batista dizendo: Ele é o Filho de Deus. Segundo, Natanael: Tu és o Filho de Deus. Terceiro, Pedro: Tu és o Santo de Deus. Quarto, Marta: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tomé: Senhor meu e Deus meu. João mesmo que escreveu João disse: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E a última testemunha, o próprio Jesus testemunhou de quem Ele era: Eu sou o Filho de Deus. Mas dentre todas as maneiras que João, ele tenta nos provar sobre essa divindade do Cristo, de Jesus, através de milagres, sinais e testemunhas, o que mais me impactou enquanto eu estudava sobre esse texto, sobre este livro, foram as 7 declarações que o próprio Jesus afirma sendo o grande Eu Sou. O tema dessa mensagem de hoje, o grande Eu Sou. Mas para que você entenda a profundidade dessa declaração, eu preciso te explicar de onde veio esse título, Eu Sou. Se você voltar lá em Êxodo, você vai ver que no primeiro encontro que Moisés teve ali com Deus, ali na sarça ardente, vocês se lembram? E quando ele se apresenta para Moisés, como é que Deus se apresenta para Moisés, igreja? Ele fala: Eu sou, Eu sou. E quando Moisés ele pergunta: mas no nome de quem que eu vou até o faraó e fazer todas essas coisas? Ele vai dizer: diga que você foi enviado pelo Eu Sou.
Deus, ele tem muitos nomes na Bíblia. Se você estudar a palavra de Deus, você vai perceber que Deus é chamado de Jeová Jiré, o Deus que provê. Ele é chamado de Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é chamado de Jeová Nissi, Deus é minha bandeira. Jeová Shalom, Deus é minha paz. E muitos outros. Mas a forma com que Deus se apresenta a Moisés aqui é muito significante. Pois o eu sou engloba todas essas coisas. O eu sou é a cura, o eu sou é a provisão, o eu sou é aquilo que eu preciso. Deus não é somente cura, não é somente provisão, não é somente saúde. Deus é o eu sou, é aquilo que você precisa na hora que você precisa. E é por isso que ele se apresenta como o grande eu sou, porque engloba, esse é o nome mais especial que o povo judeu tinha para o Deus de Israel. E isso é significante porque em João capítulo 8, versículos 56 a 59, diz o seguinte, ele fala: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e o viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas aí Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Gente, esse foi o ápice para aqueles religiosos, porque Jesus aqui não fez um erro de conjugação do verbo. Porque antes de Abraão eu era. Esse seria o suposto verbo que ele deveria conjugar. Não, Jesus estava se referindo ao nome mais sagrado que o povo judeu tinha para o seu próprio Deus. Jesus estava dizendo que ele mesmo era o Deus que se apresentou a Moisés ali na sarça ardente. E é por isso que isso suscitou a raiva, o ódio naqueles homens, naqueles religiosos. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, e eu espero que você não se escandalize como aqueles homens se escandalizaram. Você está diante do grande eu sou, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ele é o grande eu sou. E por 7 vezes, João vai registrar essas declarações de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Se você soubesse quem é Jesus, se você soubesse que Ele é o pão da vida, e aquele que come de Jesus, ele jamais terá fome. Escute isso, Ele não quer apenas te encher de recursos e suprir as suas necessidades dessa vida, mas Ele pode te dar de um alimento que jamais vai acabar. Eu sou a luz do mundo. Ele não quer apenas iluminar os seus passos para que você saiba qual emprego ir, onde morar, o que fazer, qual relacionamento ter, mas Ele é poderoso para guiar os seus passos em rumo à eternidade. Eu sou a porta. Ele não quer apenas abrir portas boas para a sua vida, de oportunidades grandiosas. Ele pode abrir a porta da salvação da tua alma. Eu sou o bom pastor. Ele não quer apenas que você tenha uma religião morta com rituais sem sentido, mas Ele é o bom pastor que conhece e cuida das suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está aqui só para curar as tuas enfermidades. Ele tem poder para vencer a morte. Oh morte, onde está a sua vitória? Oh morte, onde está o teu aguilhão? Ele é a poder. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais um caminho. Aleluia, aleluia. Oh, seja exaltado, Senhor. Eu sou o caminho. Ele não quer te mostrar mais um caminho. Eu sou a verdade. Ele não tem mais uma verdade. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Ele não tem verdade. Ele é a verdade. Eu sou a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E quem permanece nele, meu irmão, dele se sustenta e dá muito fruto.
O Evangelho de João é o mais apologético de todos. Ele é o mais alto, o mais lido em todo mundo, o mais teológico. O de vocabulário mais simples, porém o mais profundo de todos. E você pode se perguntar, por que João estava tão preocupado em provar isso? Porque eles já diziam desde aquela época que Jesus era apenas um homem de uma elevada moral. Outros diziam que ele era um curandeiro. Outros diziam que ele era apenas um mestre muito inteligente, um reformador religioso, um reformador social, alguém que multiplicava pães, um exemplo de líder. Mas eles não conseguiam enxergar a sua verdadeira identidade. É engraçado que a gente acha que nós vivemos novos problemas, mas os nossos problemas continuam os mesmos. A nossa incapacidade de enxergar quem é Jesus. A todo custo o mundo ainda tenta diminuir Jesus, rebaixar a sua verdade. Em tempos onde nós vivemos numa sociedade pluralista, individualista e inclusiva, onde a verdade ela é relativizada, onde se diz que todos os caminhos levam a Deus. Nós vivemos um tempo onde a verdade absoluta ofende. Mas a gente precisa se conscientizar aqui nessa noite. A verdade não é relativa. A verdade não é flexível. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. E muitas vezes a sua dificuldade de confiar em Jesus é porque você tem o considerado apenas como um meio para chegar aonde você quer. Mas Ele não é um meio por onde você alcança o que você quer. Ele é o alvo, Ele é o destino, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa. A gente vive frustrado, inseguro diante das nossas lutas, porque a gente não conhece Jesus. Ei, Jesus, Ele não é uma segunda opinião de um diagnóstico médico. Jesus não é uma outra fonte financeira quando você está apertado. Jesus não é um psicólogo para os momentos onde você não tem com quem conversar. Jesus não é um GPS que serve só para quando você não sabe para onde ir. Jesus não é uma companhia para os seus momentos de solidão. Jesus não é o seu assistente que resolve os seus problemas. Jesus não serve só para quando você está triste, sem dinheiro, solitário, doente, depressivo, angustiado, cansado, sem direção. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele está aqui. Aleluia. Jesus é o grande eu sou. João conseguiu entender isso e por isso que ele começa o seu livro lá no capítulo 1, dizendo que no princípio aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Era aquele que é a palavra. No verso 14 de João 1, fala que a palavra se fez carne e andou entre nós. E aqui ele fala de Jesus. E logo no primeiro versículo, meus irmãos, João nos transporta para um lugar que não é aqui. E no princípio onde todas as coisas estavam sendo criadas, Jesus já era. E mais uma vez, não é um erro de conjugação de verbo. Antes de ter tudo sido criado, Jesus já existia pela eternidade. Jesus não passou a existir quando nasceu no ventre de Maria, não. Ele já era antes de Maria nascer. Ele está acima da criação, meus irmãos. Ele é eterno. Eu e você jamais vamos entender a eternidade. Você pode tirar um dia de 1 bilhão de anos e você não vai mais ter 1 bilhão de anos. Mas se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, você continua tendo eternidade. Antes que eu e você fôssemos, antes do firmamento da terra,
Antes que as constelações se espalhassem pelo céu, Ele já era. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Portanto, Jesus, Ele é uma pessoa. Não faz sentido você dizer que você estava com você mesmo. Jesus é uma pessoa distinta do Deus Pai. Ele não é apenas uma energia ou uma figura. Jesus é uma pessoa. Ele é uma pessoa coexistente com Deus Pai. Jesus não somente estava com Deus, mas Ele era Deus. Jesus é soberano, meus irmãos. Ele tem autoridade absoluta. Jesus é todo poderoso. Ele não é apenas um homem bom. Ele não é apenas um homem que defendeu os fracos. Ele não é um homem que ensinou coisas boas. Ele não foi apenas um homem que foi usado para realizar milagres. Eu e você podemos ser usados para realizar milagres. Jesus é muito mais do que isso. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse princípio de Gênesis 1, onde Deus criou os céus e a terra, ele diz que Deus criou as coisas como? Pelo poder da palavra, não foi? Ele disse, haja luz e houve luz. Ele falou e aconteceu. Então Deus criou os céus e a terra pelo poder de sua palavra. E não é por acaso que aqui em João Jesus é chamado do quê? De palavra. A palavra, às vezes, em algumas traduções você vai ver o verbo. E na tradução, tanto para os judeus quanto para os gentios, eles apontam para o mesmo propósito. Os gregos, eles traduziam a palavra no original, que era logos, como aquilo que traz sentido e propósito para alguma coisa. Os judeus traduziam logos como a ação criadora de Deus. Preste atenção nisso, portanto, Jesus é a palavra criadora de Deus que traz propósito e sentido para todas as coisas que foram criadas. Jesus foi a palavra executora de Deus no princípio. Jesus, Ele é o próprio Criador. E é por isso que Paulo diz que nem Jesus todas as coisas subsistem. É Ele que sustenta tudo. Não existe 1 centímetro do universo que não tenha as digitais de Jesus. Portanto, Ele não é apenas um homem bom, Ele não é apenas um homem humilde. Ele é o Criador de todas as coisas. E é por isso que Isaías disse, é aquele que mede os oceanos às conchas de suas mãos. É aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Aquele que colocou limites no universo, medindo com os palmos de suas mãos. Aquele que espalhou as estrelas no firmamento. E quando as chama, todas elas atendem. Ele conhece o caminho por onde os relâmpagos se repartem. É Ele que abre o canal para a chuva cair e mata a sede de um deserto onde ninguém vive. Ele conhece as leis dos céus, porque foi Ele mesmo que as criou. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Esse é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu já estou terminando, mas o pecado, ele tem o poder de engrandecer as nossas dificuldades e diminuir a grandeza do nosso Jesus. Aqui diz que nele estava vida, e esta era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A vida de Jesus é a luz da sua vida. A vida de Jesus é a luz dos homens, e a vida prevalece sobre a morte em Jesus, porque onde a luz chega, as trevas partem em retirada, o pecado vai embora, a escravidão acaba, o sofrimento se transforma em alegria, o doente é curado, a escassez vira abundância, o sem propósito encontra destino, a morte se torna viva. Jesus é a luz do mundo, e a luz é vencedora, a luz é vitoriosa. Portanto, Jesus
que um rei, é muito mais do que um servo dedicado, é muito mais do que um homem perfeito. Jesus é o grande eu sou. Fique de pé nessa noite. Eu quero terminar lendo aquilo que Paulo diz em Colossenses 1,15: pois Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias,